Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo a cada um de vocês. Gostaria de, nesse momento de tribulação, de situação difícil, compartilhar com vocês uma palavra, refletir sobre o momento vivido, sobre o momento em que estamos vivendo no Brasil e no mundo, refletir sobre a mensagem de Deus para cada um de nós nesse momento de tribulação, nesse momento político que nós estamos vivendo no mundo e no Brasil. Eu gostaria de refletir com vocês acerca destas coisas no texto de Atos capítulo 1, do verso 4 ao verso 8, que diz assim: E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Queridos irmãos e irmãs, eu gostaria de refletir com vocês esse texto de Atos, capítulo 1, verso 4 ao verso 8, que é um texto instrutivo de Jesus aos seus apóstolos, aos seus seguidores que estavam com ele, após ele ter passado algum tempo ressuscitado ali com seus discípulos. Ele, antes de ser assunto aos céus, ele fala para os seus discípulos para que eles permanecessem em Jerusalém, orando, ou seja, esperando a promessa, a realização daquilo que ele disse que seria a descida do Espírito Santo, que se consuma em Atos capítulo 2, na festa de Pentecostes. Mas o contexto aqui, ele é muito instrutivo para cada um de nós, porque assim como eles, nós como os discípulos, estamos nos perguntando: Senhor, será esse o tempo da sua vinda? Será esse o tempo que o Senhor restaurará a sua glória? Será esse o tempo? Ou seja, nós nos perguntamos de coisas políticas, como os discípulos de Jesus fizeram: Senhor, é esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Ou seja, eles estão falando de política ali. Eles estão querendo saber se Deus, pelo seu poder, vai fazer alguma coisa miraculosa, se é chegado o tempo em que eles reinarão, que Israel se tornará o povo reconhecido dentre todas as nações. E Jesus Cristo simplesmente frustra os discípulos, dizendo: olha, não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Nós temos visto nesses dias muitos áudios circulando por aí, muitas palavras circulando por aí acerca da política exterior, acerca da política interna aqui no Brasil, dizendo que é a hora que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, e nós andamos de um lado para o outro querendo saber o tempo que Deus, o Pai, estabeleceu pelo seu próprio poder, enquanto cabe-nos a nós, como disse Jesus Cristo: olha, permaneçam em Jerusalém, recebam a virtude do Espírito, que há de vir sobre vós, e vocês vão receber poder de testemunhar, e não de querer saber o futuro ou o tempo que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Igreja de Cristo, irmãos do Senhor Jesus Cristo, acorda, não nos pertence saber o tempo que o Pai determinou pelo seu próprio poder. Não nos pertence saber, ou não nos pertence querer saber aquilo que Deus, por sua autoridade, está permitindo, ou que Deus está fazendo nesse tempo. Mas cabe-nos a nós, como igreja de Deus, receber a virtude do Espírito Santo, sermos obedientes, dar testemunho nessa terra. Nós somos chamados como igreja de Deus
para testemunhar o reino, a virtude de Jesus, a glória de Deus, manifestar os frutos desse reino em ações, em orações, em vida integrada em Cristo Jesus verdadeiramente, e não querer ficar sabendo os prognósticos políticos, ideológicos que acontecerão. Isso o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, e não nos pertence saber o futuro, porque a Ele, somente a Deus. E nós, cabe-nos a nós, Igreja de Cristo, testemunharmos o amor de Deus, a transformação de Cristo Jesus em cada um de nós. Ora, nós recebemos, portanto, o poder de Deus para dar testemunho da sua palavra, seja na guerra, seja na luta, seja na tribulação, seja na doença, seja na saúde, seja em qualquer situação. Nós recebemos a virtude do Espírito Santo para testemunhar o amor de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não andemos ociosos por coisa alguma, mas confiamos em Deus e na sua palavra, porque Ele é quem cuida de nós. Vamos testemunhar a sua palavra, vamos dizer a sua palavra, vamos fazer jus à sua palavra, vamos viver testemunhando o reino de Deus em nossas vidas, porque nós recebemos o poder de testemunhar. Portanto, vamos nos unir em oração, vamos nos unir como igreja, vamos nos unir como povo de Deus, não querendo saber o futuro, mas fazendo a nossa parte como testemunha de Cristo, como filhos do reino de Deus. Vamos testemunhar a sua glória, para que o nome de Deus, nesse tempo bom ou no tempo ruim em que nós estamos vivendo, vamos dar testemunho da palavra de Deus, do amor de Deus, da obra de Deus, da cruz de Cristo, que foi para cada um de nós e é a manifestação de amor de Deus, para que nós possamos dar testemunho da sua glória. Portanto, irmãos, acordemos, não andemos ociosos, querendo saber o futuro e aquilo que irá acontecer, mas vamos continuar sendo igreja, testemunhando nesse tempo de calamidade, de dificuldade, que Cristo é o Senhor de toda a terra, o Senhor de toda a vida humana. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe a sua família, no nome de Jesus.